Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te ensinar o agachamento que foi feito para quem tem hérnia de disco. Ele tipo assim, ó, ele foi feito assim, ó, foi desenhado à mão, pensaram bonitinho no exercício. Odin falou, por causa disso, disso e disso, esse exercício vai ser para quem tem hérnia de disco. E você vai já descobrir por quê. O exercício é o Goblet Squat, que é aquele agachamento taça ou cálice, que às vezes você pode encontrar por esses nomes, que você segura um peso aqui e faz o agachamento. Tem um motivo principal pelo qual ele é muito bom para quem tem hérnia de disco. E é o deslocamento do peso, que faz com que se altere o centro de gravidade do seu corpo, porque vai somar o peso e o centro de gravidade do seu corpo vai somar ao peso. Isso vai mudar um pouquinho por causa desse deslocamento de peso, vai somar e vai criar um outro vetor de gravidade que vai ajudar e muito na manutenção da postura, que é algo que assim, ó, faz toda a diferença para quem tem hérnia de disco. É um exercício extremamente fácil para tu aprender e vou te ensinar sobre esse cara neste vídeo. Se você não sabe, o nosso centro de gravidade, o meio do nosso corpo, ele está mais ou menos na lombar. Até aí, ok. Quando você bota a barra nas costas, o centro de gravidade ele fica mais ou menos igual. Porque assim, ó, se o centro do nosso corpo é mais ou menos aqui, e tu, ó, de lado, ele tá nessa altura da minha mão aqui, ó, né? Tá vendo que tem um pouquinho mais embaixo que seria as pernas, aqui seria mais ou menos a tua lombar. O peso vai aqui em cima. Tá vendo que ele não vai alterar muito o centro de gravidade porque ele tá exatamente acima de ti? Ele só vai alterar se tu fizer o agachamento e tu inclinar para frente, daí ele altera o centro de gravidade. Quando você segura o peso do Goblet Squat aqui na frente, o peso vai estar aqui assim, ó, e o centro de gravidade vai estar aqui. Então a soma desses dois faz com que o centro de gravidade saia exatamente do meio e vá um pouquinho mais para frente. Esse ir um pouquinho mais para frente que ajuda tanto na manutenção postural, que é um benefício bizarro de grande para quem tem hérnia de disco, principalmente para quem tem medo de fazer agachamento, principalmente para quem nunca fez agachamento na vida e etc. e assim por diante. Ah tá, mas professor, não vai aumentar a pressão da minha lombar porque eu estou segurando o peso aqui em cima e porque ele está na frente do meu corpo? Te confesso que eu não fui atrás para saber se este exercício em específico vai aumentar a pressão da sua lombar ou não, mas eu te garanto que tu não vai conseguir levantar tanto peso neste exercício, até porque tu tem que segurar com a mão. Então, o quanto você vai conseguir aumentar o peso deste exercício vai depender da força dos teus braços. Para tu ter uma noção, o máximo que eu fiz nesse agachamento foi, eu acho que 50 quilos. E no agachamento com a barra nas costas foram 170. Então, se tu fizer os cálculos, 50 contra 170, é provável que, mesmo que tenha esse aumento de distância entre a lombar e o peso à frente por causa do peso, eu acho difícil que o de 150 vai virar 170 quilos de pressão na coluna, tanto quanto eu conseguia fazer com agachamento na barra. Então, mesmo que ele aumente a pressão da coluna, o primeiro ponto é que você não vai conseguir levantar tanto peso, então a parte da pressão da coluna vai ser insignificante. E dois, por ele te ajudar a manter a postura, seria o ponto principal pelo qual você deveria escolher o exercício. Principalmente, como eu já falei, se tu nunca fez agachamento na vida, se tu tem medo de fazer agachamento, se tu tem dor ao fazer agachamento. E essa mudança do centro de gravidade que eu comentei anteriormente, vai ser o cara que é o divisor de águas para quem tem problema de mobilidade no tornozelo. Esse é o meu caso. E é um caso que é meio recorrente assim nas pessoas. Eu conheço mais pessoas com problema de mobilidade no tornozelo do que pessoas que não têm problema de mobilidade no tornozelo. Então assim, ó, a chance de que tu tenha um problema no tornozelo é maior do que tu não ter um problema de mobilidade, que o tornozelo não se movimenta o quanto ele deveria se movimentar, e isso vai atrapalhar numa cadeia ascendente, no sentido de o tornozelo vai atrapalhar. Então, se o tornozelo atrapalha, ele vai atrapalhar o joelho, consequentemente vai atrapalhar o quadril e consequentemente vai atrapalhar
a coluna lombar. É aí que a gente acaba se ferrando e perdendo bastante da postura, porque a situação é a seguinte, porque no agachamento tu vai fazer o seguinte, aqui tá teu pé, o meu no caso, o que vai acontecer no teu agachamento? Tu vai precisar fazer flexão de joelho, o meu já está flexionado, bastante flexionado, depois eu vou mostrar isso certinho no exercício, mas só para explicar a diferença toda que o tornozelo vai fazer para você nos agachamentos em específico e para a lombar. Isso daqui é o tornozelo numa posição em neutro, mais ou menos, ele não está nem dorsiflexão e nem flexão plantar. Quando eu vou fazer o agachamento em específico, o meu joelho começa a flexionar e querer ir para frente, porque o tornozelo faz com que a tíbia faça esse deslocamento e vai com o joelho para frente. Se tu tem falta de mobilidade nesse cara, tu vai ter falta de mobilidade do joelho ir para frente. Se o teu joelho não consegue ir tanto para frente, se tu quer agachar mais, tu quer fazer um agachamento mais profundo, a tua bunda vai ter que ir para trás. Se tua bunda vai ter que ir para trás, quer dizer que a falta de mobilidade no tornozelo, ou seja, lá embaixo, lá na tua base, vai causar um aumento compensatório de mobilidade no teu quadril. Se tu precisar flexionar muito o teu quadril, tu vai, se tu não tiver mobilidade que chega nele, mas tu quer agachar lá embaixo, tu vai fazer isso aqui, porque vai faltar a mobilidade no quadril. Se faltar a mobilidade no quadril, vai fazer a coluna sofrer, então tudo é passado para cima. O problema começa lá embaixo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Alguém vai pagar a conta. No nosso caso, quem tem hernia de disco, quem paga a conta é o disco intervertebral. E esse agachamento, ele é bom nesse sentido. Vou pegar um peso aqui. Por quê? Porque a ideia do peso estar aqui na frente faz com que tu não utilize muito o tornozelo, porque o peso tá aqui na frente e ele deixa tu jogar um pouquinho mais de peso para trás sem tu cair. Se eu solto o peso, porque o meu tornozelo não vai para frente, não joga peso para frente, eu tenho que jogar para trás. Só que, né, como eu já estou jogando muito para trás, eu vou cair, porque o meu centro de gravidade foi direcionado para posterior. Ele não está no meio, ele não está no centro, ele está para posterior. Então isso faz com que eu caia. É literalmente isso que acontece. E para esse centro de gravidade não ser alterado e você não cair quando está com agachamento nas costas, por exemplo, tu vai perder a postura. E tu vai ficar assim, porque o centro de gravidade está aqui assim. Se tu bota para dentro, ele vai mais para frente. Deu para entender a ideia? Então quando tu faz o agachamento aqui, eu sei que não dá para me ver por inteiro, mas você vai entender a ideia. O peso já está mais para frente. Então você vai agachando, o centro de gravidade está no meio. E eu tô com a postura bonitinha ali, depois eu vou ensinar certinho. Se eu solto aqui, ó, eu não consigo me segurar, porque eu não tenho a mobilidade que chega. Isso aconteceu no show do Eminem, do Oscar, se eu não me engano, caiu o microfone dele e ficou putaço. Então, resumindo, tu ter falta de mobilidade no tornozelo não vai atrapalhar no joelho, porque o joelho tem, normalmente, não tem falta de mobilidade, vai ser muito difícil você ter falta de mobilidade no joelho. Isso vai acontecer se você tiver uma osteoartrite. A falta de mobilidade no tornozelo não vai causar falta de mobilidade no joelho, mas vai causar uma compensação de mobilidade no teu quadril. Se tu não tiver a mobilidade que chega no teu quadril, vai para a coluna. E se tu tiver que chega, aí até que beleza, mas mesmo assim, você nunca vai estar confortável no agachamento. Eu falo isso porque eu tenho mobilidade que chega no meu quadril e mesmo assim o meu agachamento parece estar errado. Porque eu sei que eu poderia ir um pouquinho mais para frente com o joelho, que é papel do meu tornozelo, e não ficar forçando para trás. Porque para mim é o seguinte, para que esse peso não seja deslocado para trás, porque eu tô caindo, ele tem que ser muito pesado, porque daí ele faz mais força para baixo do que para trás, porque daí empurra o meu joelho para frente de fato. Mas se não tem peso que chega, é um inferno, porque é super desconfortável, parece que eu tô todo errado, eu não tô confortável fazendo agachamento. O goblet, parece que eu não tenho problema no tornozelo, é bizarro, por isso que eu falo que esse exercício foi feito para quem tem hernia de disco.
Não há, porque o Marcel tem hernia de disco, não tem mobilidade no tornozelo, então o exercício foi feito para ele. Não é para mim, é para todo mundo que tem problema na coluna de hernia de disco, que passa pelos mesmos problemas que eu passei. Eu já passei por esses problemas e eu sei como te ajudar para você não chegar, tipo, no mesmo ponto que eu. E assim, ó, se tu conseguir controlar o quanto tu vai descer com o teu quadril ou não, o quanto tu vai flexionar o teu quadril ou não, é onde tu vai conseguir controlar a lombar. E essa parte é relativamente fácil de fazer, perto de tu resolver o problema do tornozelo, por exemplo, que é um problema que você resolve a longo prazo. Não é tipo, resolvi meu problema no tornozelo, vou lá fazer um agachamento perfeito. Não é tão simples assim. Se falta mobilidade, porque tu tem encurtamento, então vai demorar para tu resolver isso daí. Então é melhor tu se contentar em fazer um outro agachamento, ou então usar mecanismos compensatórios que eu não vou ensinar neste vídeo, porque tu vai conseguir controlar o teu quadril. É só tu controlar o quanto tu vai descer ou não, de acordo com o quanto tu pode ou não descer. Aí até aí, beleza. Aí tu me pergunta, tá, mas mesmo assim eu nunca treinei, eu não tenho coordenação, eu não sei controlar o quanto que eu desço, eu não sei controlar a minha lombar, eu tenho medo e eu acho que eu vou me machucar se eu fizer um agachamento. Minha cabeça vai sair um pouquinho de esquadro, mas depois eu arrumo. Aqui que eu quero que mostre o seguinte, quero que mostre meus pés no chão, quero que mostre o peso apoiado aqui. A falta de coordenação não vai ser o teu problema. Porque a hora que tu precisar segurar esse peso aqui na sua frente, você vai controlar tanto a sua torácica que tu vai ser obrigado a controlar a lombar. É quase como se um obrigasse o outro a ficar certo. Então o negócio é o seguinte, posicionei os... não dá pra ver meu pé lá, mas enfim. Posicionou os pés, eu me abaixei para segurar aqui, ó. Por causa de segurar aqui, ó, que eu preciso manter a postura da minha torácica correta, que eu obrigo a manter minha lombar certa. E eu faço o exercício numa boa. É uma consequência. Tu faz a postura, por exemplo, tu começa com a postura do tornozelo certa. Que a postura do tornozelo, vamos supor que é a mobilidade dele. Então, tu começa com a movimentação correta no tornozelo. Que ela não vai estar perfeita porque tu tem problema de mobilidade, que nem eu, vamos supor. Então, tu vai usar esse exercício ali, então ele não vai te incomodar. Então, o tornozelo tá legal. Aí você tem que controlar o joelho. Mas o movimento que você tem que controlar o joelho é só de ir para dentro ou para fora. Aquele valgo e varo, aí eu explico quando eu for mostrar o exercício. Aí você tem que controlar o quadril. O quadril é controlar o quanto vai descer e o quanto vai descer e o quanto tu pode descer. Porque você não pode descer demais, porque descer demais faz com que compense para a coluna. Mas essa parte é fácil, eu vou ensinar também, é fichinha. É só você não descer tanto. Não deixar o peso te jogar lá para baixo. Quando você controla o quadril, a lombar meio que automaticamente fica correta. Tem um jeito de tu errar a lombar não errando o quadril. Estando com o quadril perfeito, tem um jeito de tu errar a lombar. E eu vou te mostrar esse jeito e tu vai ver o quão bizarro ele é, que tu vai falar, mas é impossível eu conseguir fazer isso daí. É isso que eu vou te mostrar. E quando você deixa o quadril bonitinho, e quando você segura o peso bonitinho aqui na frente, puxando os ombros para trás, estufando o peito para fora, contraindo bem o abdômen, automaticamente também vai ajudar a controlar a lombar. Então, o quadril vai ser o controlador primário da lombar, e a torácica vai ser a controladora secundária da lombar. Você não vai ter que pensar muito em lombar, é mais pensar no resto. Então, às vezes, tirar o foco da lombar, porque é lombar, porque eu tenho que cuidar da lombar, porque eu não posso perder a postura da lombar, porque tem que fazer isso com a lombar, eu tenho que fazer isso ali na lombar, tenho que fazer aquilo na lombar, e lombar. Às vezes você fica meio louco, assim, neurótico, que eu já fui, e não precisa. E é desnecessário, e às vezes você fica com medo de fazer exercício por causa disso, porque não te explicam de um jeito mais fácil de fazer, ou um exercício um pouquinho mais simples, e aí fudeu, porque daí você não desenvolve força, daí fudeu porque você continua com a hernia de disco e fudeu porque você continua com a dor. E aí o problema também não é mais do professor que não te ensinou direito, né? Quem tá sentindo dor é você, ou eu, né? Eu não mais, né? Mas antes de te ensinar ele bonitinho, vou te falar
os 3 motivos pelo qual você deve fazer esse exercício. Isso se eu não falei no começo, né? Mas de maneira bem simples. 1. É fácil manter a postura. 2. É fácil para tu aprender o movimento. E 3. O peso não vai ser o problema. Não vai ser o peso, tipo assim, eu tenho que botar muito peso, ou eu não posso botar peso nenhum, não sei o que. Não tem isso. E o negócio é o seguinte, antes de te explicar ele passo a passo, controlar isso, para controlar aquilo, eu vou te ensinar esse exercício em 1 minuto, tá? Eu vou tentar fazer em 1 minuto, se eu não conseguir, paciência, mas eu vou tentar te ensinar em 1 minuto, para depois te ensinar ele com mais calma. Então, porque ele é tão fácil de aprender que às vezes esse 1 minuto é suficiente, entendeu? O negócio aqui é o seguinte, eu fiz as minhas pirambeiras aqui, minhas arrumações todas para te demonstrar esse exercício. Por quê? Na real eu não vou explicar por quê, porque eu tenho que explicar isso em 1 minuto, na real. Depois eu vou explicar com mais calma, agora vai ser um pouquinho mais rapidinho. Isso é um desafio para mim, para ver se eu realmente sei explicar isso em 1 minuto. Eu não fiz teste nenhum antes, então vamos ver o que vai dar. 3, 2, 1, agora. O negócio é o seguinte, você vai precisar de um banco e de alguns steps. Esses steps eles não são obrigatórios, mas facilita demais o desenvolvimento para tu aprender esse exercício de uma vez por todas e da maneira mais fácil possível, porque vai te limitar no quanto tu vai descer com o teu quadril. Então se ficar fácil é só tu ir tirando steps até tu conseguir, tu descer o máximo que tu conseguir sem precisar do step. Você vai botar o peso em pezinho assim, ó, lá no banco. Ajeitou a posição dos pés de uma posição que for confortável, seja ela qual for. Você vai descer, segurar o peso aqui na frente, como se ele fosse uma taça, dessa forma aqui mesmo. Encostou a bunda ali, subiu. Encostou a bunda, subiu. Para mim, essa altura aqui está muito alto, então eu consigo baixar um pouquinho mais, porque eu estou conseguindo manter a postura do meu quadril e, consequentemente, da minha lombar. Nossa, eu dei uma pegada na bunda, né? Então, desce, puxa o ar. E fechou. Eu não sei se deu 1 minuto, depois eu vou ver na gravação, mas vamos lá com calma agora. Se você conseguiu entender por esse 1 minuto, você comenta aí no vídeo. Ó, entendi quando você fez só 1 minuto. Então já era o suficiente. Mas vamos lá. Começando com a posição dos pés. Nem muito aberto, porque não é exercício sumô, e nem extremamente fechado, só porque não é tão confortável. Você vai deixar, se você quiser a diretriz mais perfeitinha, bonitinha, é o seguinte. Na frente na sua pelve aqui, você vai achar um ossinho. Aqui do lado você acha um ossinho, vai tocando, você vai encontrar 2 bolinhas aqui na frente do seu quadril. Eu achei as minhas. Você vai traçar uma linha reta delas para baixo. Essa vai ser a abertura dos seus pés. Achou a bolinha, traçou uma linha reta para baixo. Essa vai ser a abertura dos seus pés. Se você tem um quadril muito largo, a abertura dos seus pés aumenta. Se você tem um quadril muito fino, o pé vai ficar um pouquinho mais juntinho. Essa é a diferença que vai ter. É só para deixar um pouquinho mais anatômico de acordo com o seu corpo. Essa é a posição dos pés. Tá, e professor, e a abertura dos pés? Quanto é que eu abro? Abro muito? Abro pouco? Eu fecho? Você vai deixar uns 10, 15 graus abertos para fora. Aqui, ó, é 0. Aqui deve ser uns 10 até 20 graus, mais ou menos. Um pouquinho mais aberto do que seria o retinho para frente. Posição do joelho que eu falei. Você tem que cuidar para o seu joelho, na hora de fazer o movimento, ele não fazer nenhum movimento para dentro e nenhum movimento exagerado para fora. Para ter certeza que tu vai acertar isso daqui, esse osso aqui na frente do joelho, a patela, ela vai ter que estar apontada para o teu segundo dedo do pé. Não tem erro. Desceu, dá uma verificada se a patela, o ossão aqui na frente do joelho, está apontando para o segundo dedo. Se tiver, show de bola. Quadril, como saber o quanto que eu estou descendo, se está certo ou não? Você vai descer, se você estiver conseguindo manter a bunda empinada, assim, ó, bem sexy, do jeito que eu estou fazendo, tá certo. Aqui, ó, para mim, ainda consigo manter. Se eu descer, ó, aqui eu não conseguiria. Por quê? Porque eu fiz esse movimento aqui, ó. Desci e fiz isso.
a minha bunda foi para dentro. Então eu estava com a bunda empinada, comecei a descer e fiz isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer. Então se você perceber que isso acontece, é onde você não pode descer mais que isso. Por isso que eu gosto de usar esses limitadores, principalmente para quem nunca fez nada na vida, principalmente para quem nunca agachou ou tem medo de fazer agachamento. Usa esses caras aqui justamente para te limitar. O máximo que tu pode descer, encostou, não tem nem como descer mais, porque vai sentar. Mas tem uma segunda forma de tu analisar o quanto tu pode descer no agachamento, é a seguinte: isso é o quanto o teu quadril tem de mobilidade sem que o tornozelo interfira nele. Tu vai ficar de 4 apoios, a abertura do quadril vai ser mais ou menos aquela que eu te mostrei antes, né? Do ossinho lá. Nessa posição aqui tu vai descendo, no caso tu vai indo para trás. Vai para trás até tu fazer essa postura aqui, ó. Até tu ficar totalmente encurvado. E é ali que tu vai perceber o quanto que tu pode agachar ou não. Porque aqui, ó, essa posição que eu tô é de 90 graus de flexão de quadril, mais ou menos. Então é como se eu estivesse mais ou menos aqui, ó. Porque eu tô comparando esse ângulo aqui, ó, da perna com o meu tronco. É esse ângulo da perna com o tronco que eu tô comparando. Então eu vou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo e percebendo até onde eu consigo manter essa postura correta da minha lombar. Eu consigo descer tudo. Então o quadril não é o meu problema. O meu problema é o tornozelo. E é isso que você vai verificar antes de você fazer qualquer agachamento. Começou aqui, vai descendo e vê o quanto tu consegue agachar. A hora que você for fazer esse agachamento aqui, tenta fazer de lado para o espelho. Você vai pegar o peso e você vai vendo até onde você consegue agachar sem fazer essa postura feia que é que eu fiz agora. Deu para entender? Então essa é o quanto você vai conseguir descer de mobilidade de quadril que você tem. A postura da lombar, eu já falei na parte do quadril. Conseguiu entender a ideia? Se manter o quadril, tu mantém a lombar. Se tu vai dentro do limite do teu quadril, tu mantém a lombar. Tem uma situação em específico, uma situação feia, bizarra, que tu não vai conseguir manter a lombar, mas tu vai conseguir manter o quadril. E é a seguinte, para tu ter noção. Por que eu falo que você nunca vai fazer isso aqui? Aqui eu mantive o meu quadril. Aqui eu perdi a lombar. Mas olha a posição que eu tô. Essa é a posição do exercício, não essa daqui, ó. Então, até me arrependi de fazer isso. Então, você não vai fazer esse tipo de posição. Não tem como. É ridículo. Mas, enfim, vamos lá. Na hora que você for pegar o peso, você vai segurar ele aqui, ó. Quase como se você fosse fazer isso daqui. O peso vai estar aqui no meio e você vai segurar. Lembre-se de sempre colocar a mão bem por baixo, o cotovelo bem por baixo da tua mão. Não vai fazer isso aqui, ó. Não vai fazer assim. Isso aqui não vai funcionar. Tu tem que colocar o teu cotovelo o mais baixo possível da tua mão. Assim tu vai proteger o teu cotovelo e vai ser muito mais fácil de tu manter a posição da tua escápula, manter a posição da tua torácica e assim favorecer a posição da lombar também. Então lembre-se, coloca o teu cotovelo fechadinho e bem próximo ao corpo. Não deixa lá longe. Puxa o ombro para trás, o peso vai ficar praticamente embaixo do queixo. Porque tu vai puxar ele para perto do corpo e vai manter ele aqui. Então ele vai ficar embaixo do queixo. E aqui, já falei tudo. Falei para arrumar a posição dos pés. Desce puxando o ar. E sobe. E é isso aí. Não tem mais muito o que inventar no exercício. É um puta de um exercício para tua lombar. Na real, não é nem para lombar. Para fortalecimento do quadríceps e do glúteo. Bastante, porque tu tem uma flexão grande de quadril, então o glúteo vai trabalhar bastante também, mesmo que o peso esteja num braço de alavanca não tão favorável para o glúteo.
No mais, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido bem certinho como é que faz esse agachamento. Eu espero que você perca o medo de fazer agachamento caso você tenha medo. Eu espero que você pratique ele. Eu peguei 12,5 kg aqui. Você pode começar com 5, sei lá, 3. Mas você tem que começar com uma quantidade pequena de peso. Verificar os teus limites, tanto do tornozelo quanto do quadril, que o resto é consequência, para depois desenvolver mais peso, mais força e assim por diante. Você tem que sempre respeitar os limites do corpo. Essa é uma diretriz bem importante, principalmente para quem tem hernia de disco, porque a gente está, digamos assim, a um fio de se ferrar bastante. Quem não tem hernia de disco tem 3 fios. Essa é a diferença. Espero que com todas as forças de Thor você tenha gostado deste vídeo, de que eu tenha passado alguma informação importante para você, de que eu tenha ajudado você de alguma forma. E daí eu venho agora pedir para você curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você acha que alguém tem esse problema no agachamento. Se inscreve nas minhas redes sociais ali, eu tenho Instagram e Facebook também, e tenho o canal no Telegram que tem. E nos encontramos num próximo vídeo. Abraço.